São. Você colocou aí a PNL, né? Então Sim. PNL e hipnose são, tipo, uma coisa não é a outra e a outra não é a outra coisa. Imagina assim, São juntas. duas argolas que se juntam ali, que se entrelaçam, né? Em algum ponto elas são a mesma coisa, em algum ponto elas não são. Porque a PNL vai muito além disso, né? PNL, por exemplo, tem uma área da PNL que é a modelagem, que aí não tem tanto a ver com hipnose, que a modelagem é você decodificar e sistematizar padrões de excelência. Você pega uma pessoa que é excelente em alguma coisa e você sistematiza o modelo de excelência dela e torna aquilo um padrão. Uhum. E aplica aquilo na sua vida. Isso é só PNL, mas a PNL com a hipnose, elas andam juntas, né? Então é importante falar que existe uma hipnose antes e outra depois da PNL, né? A PNL foi um marco. Por quê? A hipnose de Freud, por exemplo, era uma hipnose tão ruim que nem ele conseguia fazer, né? Tanto que ele foi fazer outra coisa. E ainda criticou a anterior, né? Mas ele mesmo falou que era um péssimo hipnotista. Só que os seus seguidores, a hipnose não funciona. Besteira, não se sabia fazer. Ele não era um ressignificador. Ele fazia uma hipnoanálise. Ele colocava a pessoa em transe, extraía o material, a pessoa tinha catarses e ele liberava a pessoa. E aí ele acabou criando um outro método que não deixa de ser hipnose também, que é a associação livre. Mas a hipnose já dos anos 70 para frente, os criadores da PNL, olha que interessante, né? Era um matemático e um professor de linguística. Esse matemático estudante de computação era o Richard Bandler e o John Grinder, o professor de linguística. E juntos eles começaram a modelar os maiores terapeutas da época e começaram a perceber os padrões da genialidade deles. E rapidamente eles ficaram tão bons que eles começaram a dar mais resultados que os psicólogos da época. E eles nem eram psicólogos. A briga começou aí, né? Como assim? Dois caras que não são terapeutas fazem terapia melhor que um psicólogo? Porque eles modelaram gênios da terapia e aprenderam com eles. Por exemplo, em 9 meses eles modelaram o Milton Erickson, que foi o maior hipnotista até então, que era um psiquiatra. Eles modelaram uma psicóloga também, a Virginia Satir, e o Fritz Perls, pai da Gestalt terapia. E desenvolveram o primeiro livro de PNL, que é chamado A Estrutura da Magia, que foi publicado em 1975, e que é um livro que traz... Por que é a estrutura da magia? É como se a terapia desses gênios fosse uma magia. E aí eles estruturaram a magia. Faz sentido? Eles foram entender, assim, como eles faziam perguntas, como eles chegavam à raiz do problema, como eles resolviam, quais eram as técnicas, quais eram os métodos, e eles foram decodificando padrões. Foi o início da PNL. E foram, inclusive, eles que fizeram a associação com o cérebro humano, né? Exato. Gostaria se você pudesse comentar isso. Exato. E até mesmo por o Richard Bandler ser um estudioso da computação, né? Um programador de computadores, e o John Grinder, meus professores, um linguista, o nome vem programação, que vem de computadores, neurolinguística. Então, neuro de cérebro, ou seja, é a linguagem, é como a linguagem influencia a neurologia. É como a comunicação influencia a neurologia. Porque nós somos animais linguísticos. Né? O que nos diferencia dos animais não só é a densidade, a complexidade do nosso córtex pré-frontal, mas a nossa linguagem e a nossa capacidade de atribuir significado às coisas. E aí depois vieram outros livros de PNL, como Ressignificando, é um livro de PNL. Esse termo surgiu com a PNL, ressignificando. Então, hipnose sem ressignificação era só hipnose. A ressignificação é o que trata, que é a pessoa tem fobia de um animal, tem fobia lá de barata, ela tem um significado distorcido sobre a barata. Ela tem um significado distorcido sobre avião, ela tem fobia de avião. E a gente muda a forma, a linguagem interna, o mapa interno, ela passa a ver, sentir, ouvir de uma outra forma, e ela passa a ter um comportamento diferente. Então eles foram desenvolvendo várias técnicas e padrões. Uma das técnicas que eles criaram, que deu mais confusão nos anos 70, que dividiu os psicólogos, eles lançaram uma técnica chamada cura rápida de fobias. Falar cura é um problema no Brasil. Por quê? A gente fala tratamento por conta do curandeirismo. Ah, tá. Né? Então, hoje você não pode prometer cura, né? Lá nos Estados Unidos e Inglaterra eles falam, venha se curar comigo, não tem problema. Mas no Brasil, pelo histórico de
Falsos profetas, gurus, Charlatões. charlatões. Há um problema com a palavra cura, a gente evita, né? Entendi. E até porque cura é subjetiva. E eles começaram a tratar fobias em 15 minutos. Chamava a pessoa no palco e tratava. É o que eu faço nos cursos hoje, né? Rapidamente. Tem várias demonstrações aí no YouTube eu fazendo. Com técnicas de PNL, às vezes sem envolver transe hipnótico. Então, imagina, os psiquiatras, os psicólogos daquela época. Surtava. Porque falava assim, quem são esses charlatões? Não é possível, eu estudei anos e não consigo fazer isso. Aliás, nem fui preparado para isso. Porque quando falava termos ressignificação, reprogramação mental, os psicólogos não aceitavam esses termos. Porque eles não foram treinados para resolver o problema. Foram treinados para entender como os problemas funcionam. Uhum. Então sabia-se tudo sobre os problemas, mas pouco sobre as soluções. O Milton Erickson, por exemplo, foi um dos precursores da psicologia positiva, que é uma nova onda de psicologia, e da terapia sob medida, que é eu desenvolver um raciocínio clínico sob medida para cada pessoa. O Milton Erickson falava assim, se você atende 2 pessoas da mesma forma, pelo menos uma você está atendendo mal, porque cada pessoa é um universo à parte. Então eu tenho que entender esse universo e criar sob medida, como vem o termo tailoring. Tailoring vem de tailor, alfaiate, alfaiataria. Eu vou fazer um blazer que vai servir sob medida. Não é uma coisa que encontra em qualquer loja. Tem que encaixar em você, não é? Aí imagina, né? Isso foi nos anos 70, né? Aí vem anos 70, uma década, 80, 90, 2000, 2010, já fazem aí, daqui a pouco, 50 anos da PNL, não é? Faz 50 anos de PNL. Então, imagina o quanto não desenvolveu de lá pra cá, né? Eu tive com um dos criadores da PNL, o John Grinder, que tá com 83 anos agora, dá cursos ainda. Foi seu professor, inclusive. Foi meu professor pessoal, fiquei 1 mês com ele. E hoje o que a gente faz é muito superior ao que fazia-se nos anos 70, né? E assim, eu falo, todo terapeuta, inclusive os psicólogos, se abrissem mais para PNL, teriam um diferencial absurdo, enorme no mercado. Enorme. Né? Você veja... É a questão do comportamento, né? Que o terapeuta ele costuma tratar o comportamento, né? É o sintoma, só o sintoma, né? A PNL ela vai em toda a estrutura. E ela não é terapia, porque ela vai muito além da terapia. Então você vai pegar, por exemplo, conhece o Tony Robbins, né? Tony Robbins é o maior nome da PNL do mundo, né? Ele é o maior coach do mundo e ele veio da PNL. Então você vai pegar o Barack Obama estudou PNL, os grandes CEOs, comunicadores, gestores, líderes estudam PNL. O coaching veio da PNL e quase todos os cursos de desenvolvimento humano têm base na PNL ou na hipnose ou em ambas.